Olá, meu nome é José Carlos, sou componente do Grupo Espírita Redenção e eu estou aqui através das redes de comunicação, né, através da tecnologia, encurtando esse espaço que a quarentena nos impõe para batermos um papo, né, para nos revermos, né, para trocarmos ideias, para termos um momento que é chamado de momento redenção, né? É o momento de resgatar o convívio entre os amigos, né? E falando de doutrina espírita, aonde através desse diálogo, além de matarmos assim a saudade, realizarmos reflexões que nos ajude e continue nos ajudando, até para nos fortalecer, para nos dar bom ânimo, para nos dar coragem e, acima de tudo, nos esclarecendo, para que a gente possa entender o momento que a gente está passando e tirarmos até algum proveito dessa experiência. Porque, veja bem, primeiro, nunca esqueçamos que somos filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus e termos um Pai que é amorosíssimo, Ele jamais nos abandona. Está sempre nos possibilitando possibilidades de conforto, de consolo, de fortalecimento, de saúde emocional. Basta que nós nos mantenhamos apoiados na nossa fé, né? Salvaguardados pela esperança de que tudo na vida passa, né? Isso eu nunca mais esqueci, até em decorrência de, pessoalmente, um momento difícil que eu estava passando e conversando com uma pessoa muito querida, ela me ouviu, né? E virou para mim e disse assim: Zé Carlos, tudo passa, tudo na vida passa. E é verdade. E muitos de nós têm essa experiência. Quantos de nós já passamos por situações tão difíceis que no momento era complicado, era nebuloso, às vezes coisas que parecia que não tinham solução, mas o tempo que nos faz exercitar a fé, a esperança, né? Que nos faz, pela experiência difícil, até nos percebemos mais fortes até do que pensávamos que era. E a gente acaba vencendo, né? E quantos de nós acaba olhando para trás e diz assim: puxa, eu venci, né? Eu venci, eu consegui, né? Graças a Deus, graças a Deus. E que benefício isso trouxe? Maturidade, experiência, mudança na maneira de ver a vida, de ver o mundo, mudança em nós mesmos, enquanto pessoas, né? E, consequentemente, mudança na nossa relação com a vida, compreendendo melhor a vida, compreendendo melhor as pessoas, né? Isso é possível porque a gente vivenciou, a gente experimentou, a gente aprendeu. Isso nos ajuda a lapidar um pouco o coração, que às vezes é meio endurecido, né? Então acaba ajudando a lapidar um pouco o coração, fazendo com que a gente seja mais compreensivo, seja mais resiliente diante da vida, resiliente diante das relações humanas, enfim. Então, a possibilidade da vida é extremamente importante para o nosso crescimento enquanto ser humano, para garantirmos aí o retorno à pátria espiritual, olhando também novamente para trás e dizer assim: consegui. Foi difícil, mas consegui, né? Então, uma experiência que vale a pena, né? A vida vale a pena ser vivida, né? E não importa a situação que estejamos passando, porque de todas as situações que passamos, que vivenciamos, que experienciamos, nós levamos algo de bom. Por mais difícil que possa parecer, por mais cruel que possa parecer, né? E a gente, de uma certa forma, quer conversar com vocês hoje um pouco sobre isso, sobre essa questão dessas grandes mudanças, né? E que às vezes são impactantes ao ponto de, num primeiro momento, nos desestabilizarem,
por nunca termos pensado em passar por elas. Mas, se estamos passando por elas, é porque uma finalidade tem, é porque um objetivo tem. E devemos continuar confiando em Deus. Devemos continuar nos fortalecendo na nossa fé e na crença que nunca estamos sozinhos. E trazemos aqui um tópico do Livro dos Espíritos, que está lá no capítulo 6 do livro terceiro. Esse capítulo ele fala sobre as leis naturais, as leis morais. E eu escolhi dentre as leis morais a quinta, que fala da destruição. Interessante, né? A gente fala de destruição, num primeiro momento, destruição a palavra ela é impactante, né? Ela às vezes nos dá uma sensação assim de perda, de que acabou, de finitude, mas quando a gente entende essa lei sob o amparo da doutrina espírita, a gente começa a perceber de uma outra maneira, sentir isso de uma outra maneira, ver isso de uma outra maneira. Essa palavra poderia ser modificada por transformação, por exemplo, né? Destruição, transformação, transmutação, mudança, e que são importantes para a nossa vida, nós passamos por ela sempre, né? E tudo está sob a égide de Deus. Tudo está sob as leis de Deus. Consequentemente, a nossa existência num planeta que ainda passa por tantos processos de transformações, e se nós estamos nele, é porque esse é o planeta adequado para que nós, com esse corpo físico, essa estrutura biológica que nos permite aproveitarmos uma reencarnação inteira com ele, né? Está perfeitamente ajustado às nossas necessidades. Então agradeçamos a Deus. Alguém poderia até estar falando, poxa, mas agradecer a Deus uma destruição? Veja bem, no primeiro momento parece absurdo, mas necessariamente não, né? Mas, Carlos, tem pessoas que sofrem com a destruição. A gente vê um terremoto, um maremoto, né, uma tsunami, e se fala em deslocamentos de placas tectônicas, e isso ceifa muitas vidas. É bem verdade, não tenha dúvida. E nos impacta, e ainda bem que nos impacta de uma certa forma, mas, veja bem, nos impactar é porque nos sensibiliza, e se nos sensibiliza é muito bom. Quantos de nós têm o coração endurecido? Quantos de nós, em algumas situações, não conseguem se mover para ajudar alguém, né? Por vários motivos, não cabe a mim julgar, porque os motivos são tão variados, não necessariamente isso pode ser intencionalmente, pode ter outros motivos, enfim. Mas a dor, quando é muito grande, faz com que a gente se movimente. Às vezes a dor do outro faz com que a gente se movimente. Ora, quantos movimentos de solidariedade vindo do mundo todo ocorrem mediante as grandes calamidades? Não estamos passando por uma pandemia? Quantas pessoas estão se movimentando na busca de levar algum alento a algumas pessoas, né? Nós temos várias pessoas que estão lidando direto ou indiretamente com essa pandemia, com a finalidade de trazer alívio, conforto e consolo para pessoas que sofrem diretamente, sofrem fisicamente com essa pandemia, né? Esses profissionais levam a possibilidade de resgate da vida, ou, quando não dá para resgatar a vida, eles tentam levar a possibilidade do conforto no momento de desencarne. E quantos outros profissionais atuam para dar suporte a esses profissionais que estão na linha de frente na luta contra o Covid-19? Quantos, né? E sem falar aqueles que, por iniciativa própria ou por iniciativa de um grupo de amigos, um pequeno grupo social, lança a mão de recursos, de benefícios para ajudar aquelas outras pessoas que, por questões sociais, mediante essa pandemia, não têm às vezes o que comer. Então, olha
como a dor, como essa mexida faz com que haja uma convulsão que muitas das vezes parte do nosso coração e que faz com que pessoas tomem atitudes ou participem de movimentos que talvez ela nunca pensou na vida dela que pudesse fazer aquilo, se movimentar. Aí alguém aí poderia estar falando, né? Poxa, mas eu não posso fazer, eu tenho dificuldade para sair de casa, tenho receio de sair de casa, não posso realmente sair para... Veja bem, se toca o nosso coração, vai haver aquele momento que a gente esteja do jeito que estiver, no local que estiver, dentro do remanso do nosso lar, a gente pare e leve pensamento a Deus, pedindo a Deus que olhe por toda essa humanidade, que olhe por aquelas pessoas que sofrem, que olhe por aquelas pessoas que ajudam os que sofrem, que olhe por aqueles que nos são caros, que nos são amigos, que nos são, fazem parte da nossa família, que leve o seu pensamento a Deus, pedindo para que todos sejam beneficiados, até mesmo aqueles que acabam deixando o nosso planeta, desencarnando, e que estão sendo agora, como muitos já foram e como muitos ainda serão, amparados por benfeitores, por falanges e falanges de benfeitores que no plano espiritual se mobilizam, movido por um desejo único, que é de ajudar a tantos espíritos que estão desencarnando. Então veja bem que é uma grande mexida, movido por um desastre. Mas quantos corações se unem nesse instante? E é um pouco disso que a gente vai falar quando aborda essas questões justamente da lei de destruição, que é considerada uma lei natural, né, criada por Deus. Óbvio que a gente não vai poder falar de todas as perguntas, eu pensei 2 ou 3, para nós conversarmos um pouquinho e refletirmos. Então nós temos aqui a questão 739, em que Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Então, se esses flagelos que causam tanta destruição material, né, se isso tem uma finalidade real, se isso realmente tem algum sentido de acontecer, se é uma coisa fortuita, enfim. Os espíritos respondem sim. Algumas vezes, eles mudam as condições de uma região, embora o bem que deles resulte só seja sentido pelas gerações futuras. Isso aí de 2 maneiras. Ou as gerações futuras aprendem a respeitar, né, as condições de um determinado ambiente, de uma determinada região, porque viram o exemplo deixado pela irresponsabilidade nossa, da nossa lida inadequada com o meio ambiente, com a natureza, que acaba gerando tanta modificação no equilíbrio ecológico e, consequentemente, mudança de comportamento da própria natureza, que pode favorecer até processos de doença. E essas gerações futuras, em observando isso, passam a entender, né, através da memória do caos que a nossa responsabilidade hoje está cuidando, eles com um pensamento modificado, vendo as consequências dos nossos maus atos, tentem a modificar esse panorama, respeitando mais o meio ambiente, respeitando mais toda uma vida em que, no processo evolutivo do nosso planeta, nos traz hoje, ou deveria estar nos trazendo de forma mais plena, o equilíbrio para o funcionamento natural do nosso planeta. Então, isso é apenas um exemplo. Então, tudo, mesmo que de uma forma, mesmo que a gente entenda que é ruim hoje, vai chegar a um ponto que a própria consciência do homem, ela se reorganiza, ela se restabelece, ela se renova, ela transforma, e ele acaba, pelas lições, boas ou mais,
que ele possa ter de experiências anteriores, ou ele mantém e melhora, ou ele transforma para melhorar. Questão 740. Kardec pergunta aos espíritos: para o homem, os flagelos não seriam também provações morais, ao fazerem que ele se defronte com as mais aflitivas necessidades? Olha que pergunta de Kardec, né? Se tudo aquilo que o homem passa, vivencia, experiencia pelos flagelos, se tem algum impacto no seu aspecto moral. Aí os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar a sua inteligência. Olha só que coisa interessante nesse pedaço da resposta: exercitar a sua inteligência. O que nós estamos vendo hoje? Pergunto, né? A gente não está vendo a ciência, os homens de ciência, os pesquisadores, os laboratórios se movimentando de forma a buscar rapidamente uma solução para esse problema que a humanidade está passando agora? Quer dizer, quantos homens, quantos cérebros, quantas consciências responsáveis e preocupadas com o planeta se mobilizam para tentar trazer solução a esse momento tão difícil? É a ciência se fazendo presente, né? Tentando nos ajudar a vencer essa dificuldade que estamos passando. Mas os espíritos continuam. Ele fala exercitar a sua inteligência, de demonstrar paciência. Ora, paciência, saber ter paciência. A paciência, ela pode estar alicerçada numa outra palavra que retrata um sentimento que devemos ter sempre, que é fé. Fé. Acreditar, ter fé que tudo vai passar, que tudo vai se modificar. Então, que a nossa fé nos proporcione, nos dê paciência. Agora, quando se fala paciência, não é aquela paciência que muitos podem pensar assim: tá bom, então vou ficar aqui esperando tudo passar. Ora, nesse período de paciência que o próprio isolamento nos impõe, porque a gente precisa ter paciência, porque o importante é se manter em casa, é se manter em quarentena, só sair realmente quando for necessário, né? Quantas coisas, quanta atividade a gente pode descobrir nesse momento que a gente precisa ter paciência. Quantas relações podem ser resgatadas nesse momento através de um telefonema em que a gente lembra de alguém, procura ligar para saber como é que está. Às vezes uma pessoa que a gente já não fala há tanto tempo, né? Às vezes uma pessoa da nossa relação que, nossa, e como é bom às vezes resgatar esses contatos, como é bom para nós mesmos, como é bom para a pessoa, né? Quantos laços são restabelecidos nesse momento de dificuldades, quando foram rompidos em momentos lá atrás, talvez por uma situação inconsequente, boba, enfim. E nesse momento a gente acaba resgatando relações que às vezes foram partidas. Nesse momento em que às vezes nesse momento de paciência que a gente tem, é o momento de oportunidade para estarmos também conosco mesmo, fazendo nossas reflexões sobre esse momento, sobre nós mesmos, né? Quantas pessoas hoje buscam ou estão pensando em, assim que passar essa fase, de buscarem novas formas de viver, formas melhores de viver. Quantos também, pelas experiências, às vezes, da perda, se sensibilizaram tanto que hoje são verdadeiros motores, propulsores de informação, de orientação, de movimento que ajudem os outros a se cuidarem, para que os outros não venham a passar pela mesma experiência dolorosa que passou. É nesse momento que também que a gente se descobre,
às vezes descobre coisas sobre nós mesmos, que estava lá adormecida, que o nosso dia a dia comum, de muito trabalho, de muito compromisso, né, dando conta das responsabilidades que vêm de fora. Agora é hora de dar conta também das responsabilidades que vêm de dentro. E às vezes a gente acaba se descobrindo que a gente também precisa cuidar da gente, a gente precisa se gostar um pouco mais, que a gente precisa gostar mais de estar conosco mesmo. É um momento de autoconhecimento, é uma grande oportunidade nesse momento de paciência. É nesse momento que às vezes a gente percebe que tinha perdido o lastro de nós mesmos, porque vivíamos só para dar conta de compromissos, responsabilidades e a cabeça muito cheia, muitas preocupações, e de repente a gente se pega se vendo com a necessidade de se gostar um pouco. Por que não? E se valorizando, a gente passa a valorizar o outro. Não. Se gostando, a gente passa a gostar mais do outro. Quando eu falo o outro em geral. Enfim. Então, são momentos importantes. E ele continua na resposta, né? Ele fala de resignação, paciência e resignação. Resignação não é submissão. A resignação ela pode ser ativa, né? A resignação, junto com a paciência, nos ajuda, às vezes, a descobrir até habilidades que nós não tínhamos antes, né? Na tentativa de ocupar o tempo, a gente começa a fazer uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e acaba descobrindo que é capaz de realizar um monte de outras coisas, inclusive desenvolvendo habilidades outras, habilidade manual, habilidade pintura, tocar um instrumento, enfim, né? E são coisas que acalmam o nosso coração, entendendo que Deus está nos amparando a todos, entendendo que Deus não nos abandona, entendendo que Deus reconhece as nossas necessidades e que tudo que acontece, Deus o sabe. E os Espíritos continuam. Resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. Olha só que coisa interessante. É aquilo que a gente vinha falando, né? Quantas pessoas têm demonstrado preocupação, têm se inquietado com a dor do outro, né? Quanto tem se mobilizado, as pessoas têm se mobilizado para ajudar o outro. Enfim, será que no final de uma dificuldade qualquer, seja ela bem particularzinha, dentro de cada um de nós, ou como essa tão grande que estamos passando, que reúne toda a humanidade, não é só uma pessoa, não é só uma comunidade, não é só um país, é a nossa comunidade planetária que está passando, será que nós necessariamente nós vamos sair dela e sermos os mesmos? Será que nada vai mudar? Eu acho que vai. Alguma coisa muda ou vai haver um processo, uma virada na chave de ignição para que se dê início a várias mudanças. Vamos esperar para ver. Então, quando uma mudança nasce dentro de cada um, e se essa mudança se soma à mudança que ocorre em outros corações, quando essas mudanças visam um bem comum, transformações vão ocorrer, se Deus quiser. Então, ele fala aqui até do desenvolver o amor ao próximo. Então, veja bem, nunca se vê tanto movimento solidário como se vê no momento de calamidade. A gente tem prova disso, né? E que isso possa sensibilizar no nosso coração, nos fazendo realmente nos tornar pessoas melhores. Bom, tem uma última pergunta, que é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Os espíritos respondem: em parte sim, não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem.
Então, a partir do momento que o homem se torna intransigente diante de determinadas situações que são eminentes, ele acaba sofrendo consequência disso. Quando a gente menospreza, né, as informações dadas, vamos tirar isso como exemplo atual, dados pela ciência, pela comunidade científica, que estuda justamente o momento que a gente está passando, e a gente negligencia isso, a gente está assumindo a responsabilidade sobre nós mesmos, sobre a nossa integridade física, mas também assume uma responsabilidade sobre todos aqueles que estão à nossa volta. Porque diante do quadro que a gente vive, se é uma pandemia, e se essa pandemia, a consequência, acaba se disseminando pelo contato, ora, e se há orientação de evitarmos o contato, né, mantermos em quarentena, nós passamos a nos responsabilizarmos por nós, mas também por aquilo que a gente pode causar ao outro se formos agentes de contaminação. Então, essas consequências, elas podem, na realidade, ir se multiplicando. Então, a gente tem que ter consciência e responsabilidade. À medida que adquire conhecimento, experiência, ele os pode afastar, isto é, prevenir, se souber pesquisar suas causas. Então, à medida que o homem está diante de uma dificuldade, em que ele busca soluções para saber as suas causas e toma atitudes justamente que possa salvaguardar a sua integridade do bem comum, ele está cumprindo o seu papel. Então, ele está garantindo, de uma certa forma, seu bem-estar, o bem-estar do outro. Ele está sendo solidário. Ele está sendo solidário. Ele está desenvolvendo aí a prática da fraternidade. Ele está sendo fraterno. Ele sabe que ele não pode, através de uma atitude egoísta, tomar as atitudes que bem lhe convém, movido pelo seu livre-arbítrio, mas sem se preocupar com o bem-estar do outro. Essa é uma responsabilidade comum. Nós estamos nesse planeta para aproveitar a vida, e a vida é feita para ser vivida. E como viver bem se aquele que é ao nosso lado não está bem? E principalmente, se de uma forma direta ou indireta, nós somos causadores do desequilíbrio do bem-estar do outro. Enfim. Continuando. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes, esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Veja bem, então tudo tem um objetivo, né? Muitas pessoas, elas infelizmente, elas vão sofrer as consequências desse movimento de forma direta ou indireta, esse movimento de pandemia. Muitos companheiros nossos vão desencarnar e muitos não. Então, cada um recebe mais ou menos de acordo com aquilo que está determinado para ele. Isso vai estar diretamente relacionado às necessidades daquela pessoa no seu processo evolutivo e que não cabe a nós, obviamente, fazer nenhum tipo de julgamento, porque isso aí só Deus sabe, né? E talvez a própria pessoa, enfim, às vezes não de forma consciente no momento, mas ela pode vir ter consciência depois. Enfim, que os espíritos dizem que tem coisas que estão de desígnios de Deus. Alguém pode perguntar, poxa, mas por que sofremos tanto com essa pandemia? Ora, é um flagelo que veio atender a alguma necessidade de progresso nosso. Né? E que a gente faça o melhor possível para que isso não seja agravado. Porque se agrava por nossa responsabilidade, nós estamos assumindo um ônus muito alto. Né? Então façamos toda a nossa parte ficando nessa quarentena. Bom,
Kardec faz aqui, para nós finalizarmos, uma observação. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados na linha de frente a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Entretanto, não tem o homem encontrado na ciência as obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, no afolhamento e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Olha que questionamento interessante, né, nessa observação de Kardec. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje livres deles? Veja bem, isso é fato, né? Então, todas essas situações, no fundo, acabam se revertendo num processo de transformação, de melhoria nossa. E nós devemos ter esperança, fortalecida pela nossa fé, confiando em Deus e fazendo a nossa parte no dia a dia, na certeza que Deus nunca nos desampara. E que, se achamos que pouco podemos fazer, não esqueçam da prece. Né? Nós não fazemos, muitas vezes, ideia do poder da prece, porque realmente a prece cura muitos males e vai atender às nossas necessidades, vamos dizer assim, no ponto certo em que elas se apresentam. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Um abraço a todos.